Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos iniciando mais um podcast Casal de Negócio. Para você que está chegando aqui agora, o podcast Casal de Negócio é um podcast onde a gente fala de empreendedorismo e empreendedorismo em casal. E até por isso estou com a minha esposa aqui. Cláudia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olá. E hoje, mais um bate-papo aqui com o casal, Alexandra e o Elber. Vai ser bem bacana esse bate-papo de hoje. A gente vai trocar aqui experiências, falar um pouco aqui dos desafios do empreender em casal, de algumas experiências que eles já viveram e vêm vivendo. E muito obrigada pela presença de vocês. E vamos lá Obrigado. para esse bate-papo. Então, para o pessoal conhecer vocês, né? Já fala pro pessoal um pouquinho o que que vocês fazem, aí já para deixar o pessoal já com, o pessoal tiver com fome aí, né? Qual que é o segmento de vocês? Pode se apresentar pro pessoal. Sejam Bom dia, bem-vindos. bom Bom dia, dia, bom Cláudia, dia. bom dia, Edu. É um prazer estar aqui, obrigada. Eu sou a Alexandra, a gente trabalha no ramo alimentício, hoje, na verdade, com alimentação saudável, com eventos. Então, assim, na parte de alimentação mesmo, né, de comida de verdade, é o que a gente trabalha, o que a gente está fazendo hoje, né? Legal. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Edu. Tudo Bom bem? Bem. dia. Eu vou só reiterar o que ela falou, né? Nós estamos no ramo alimentício e estamos aí para todas as portas abertas, estamos correndo atrás de novo. É muito bom. A gente já tava batendo um papo aqui antes, né? Como sempre, com nossos convidados. E a gente descobrimos já que vocês já se reinventaram algumas vezes. Então, eu vou falar um pouco antes de vocês se reinventarem. Como que iniciou? Como que vocês foram parar nesse ramo de alimentação? O Helder já estava contando um pouquinho pra gente É. aqui, dando um spoiler antes, mas agora vamos contar aí pro pessoal como que tudo deu início, né? A nossa vinda pro ramo de negócios, né? Começou com 15 cafés, né? E foi daí que eu era motoboy e tal, tinha uma empresa, fui motoboy, aí montei de novo um café com a Alexandra, e a Alexandra falou assim, ó, vai lá, tenta lá, né? Quem sabe você consegue fazer. Aí deu certo, foi com 15 cafés, subiu para 100, 120, foi subindo, subindo, Uhum. chegamos a uns 600 cafés, né? Aí eu vou deixar pra Alexandra falar, porque ela sabe mentir. Conta um pouquinho, Alexandre, como que foi esse início Então, no aí? começo eu achei que ele estava meio louco, né? Eu falei, meu Deus do céu, esse homem só me dá dor de cabeça, gente. Não, porque eu vou fazer café da manhã. Eu falei, de onde você tirou isso? Café da manhã para obra? Aí ele falou, não, porque eu estava andando, fui fazer umas entregas e eu vi, acho que é um ramo legal. Eu falei, ah, tá bom. Bora, né? Eu sempre fui assim, tá bom, então vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É para ajudar, vamos lá. E aí ele começou, ele pegou uma obra que tinha 15 cafés da manhã, que estavam Uhum. precisando, então a gente fazia na cozinha da minha casa mesmo. De manhã, acordava era 4 horas da manhã, e aí pegava pãozinho fresquinho, pegava os frios, fazia suco, fazia o café, e ele saía para entregar. E eu falei, ah, é legal isso. Acho que dá para fazer. E aí ele começou a procurar outras obras, né? Começou a oferecer o serviço, aí a Uhum. gente já abriu a empresa, e ele começou a oferecer os serviços, e aí fomos conseguindo. Aí chegou uma hora que não dava mais para fazer na cozinha da minha casa. Sim. Aí a gente alugou na época uma garagem. Aí a gente preparou, equipou tudo como, né, como se fosse uma cozinha mesmo, tudo bonitinho, e aí a gente começou a fazer nessa garagem. E aí foi crescendo. E aí a gente tem 5 filhos, né? Tá. Então todos os 5 ajudavam a fazer as coisas. E aí chegou uma hora que a gente não conseguia mais, o lugar estava pequeno, precisava de mão de obra, aí a gente alugou uma casa mesmo. E Uhum. aí a gente começou a crescer. Aí do café da manhã passou para o almoço, passou para o café da tarde, algumas empresas para janta, e aí algumas empresas começaram ligar para a gente e falar, olha, a gente vai fazer preciso a gente vai fazer um evento corporativo, vocês conseguem fazer um café da tarde? Aí a gente começou a fazer os eventos corporativos e aí a gente foi crescendo. Aí a gente Uhum. chegou aí num 600 cafés da manhã, almoço, café da tarde, jantar, né? Aí veio a pandemia. Quer dizer, mas até aí o negócio foi expandindo, né? Sim, Ao ponto de vocês chegarem até aí já fazer além, porque olha que bacana, assim, sim, né? O Elder teve a ideia do café da manhã, sim. uma visão, né? De alguma forma ali, você foi visionário, falou, vejo uma oportunidade aqui, deixa eu
fazer disso, de repente, um negócio. O que era de um início uma renda extra, digamos assim, porque você já tinha o seu trabalho, e aí você falou, vamos começar com uma renda extra, virou um negócio, né? E acredito eu que quando vocês iniciaram, nem tinham ideia da proporção Não, que isso poderia tomar. não. O que hoje é construção civil hoje em São Paulo, naquela época era muito menor, né? Não é como é hoje. Então tem para todos mundo, tem para todo mundo, tem para Uhum. como você vai fazer, como você quer fazer só café, ou então só o almoço, dá para fazer um monte de coisa, entendeu? Aham. Então a gente fica, E o Helder, ele sempre foi muito visionário, sabe? Ele sempre foi. Ele é, inclusive, até hoje, ele passa às vezes num lugar, a gente brinca. Assim, pra gente só falta mesmo o dinheiro, né? Aham. Ele passa às vezes num lugar e fala assim, nossa, aqui ia ser... Olha, se fizesse uma padaria, ia ser muito bom. Passa algum tempo, a gente fala, não acredito. A Tem uma padaria. padaria. Aí você fala, roubaram minha ideia. roubaram o pensamento, né? É, Você não faz, outro vai lá e faz no seu lugar, né? mas é Ô, visão. ô, Helder, eu queria voltar lá naquele iniciozinho. Como que foi os primeiros 15 cafés lá? Você bateu na cara e na coragem na obra, conversou lá com o empreiteiro. Como que se deu esse primeiro início mesmo? O início da assim, né? Porque a gente, Edu, assim, você tem que ter coragem, Sim. entendeu? Tem que ter cara de pau de chegar e falar assim, meu, tem café aí? Tá precisando? Olha, como é que faz, tal. Então eu tive assim, a cara de pau, sempre fui cara de pau, né? Agora que eu tô menos, que eu tô ficando velho, tô reduzindo ser cara de pau. Então a gente tem que ter amor e carinho. Aí cheguei lá, você tem café, irmão? Você tá precisando de café? Não, fala ali com o gestor da obra que ele vai te falar. Comecei com 15 café. Para 15 café é pouco? É pouco. Mas se você colocar no montante, ele é muito, Sim. tá? 15 cafés gera no final do mês R$ 900. Ou até mais. Depende de como você vende, é o valor que você vende. Uhum. E o que você E o que oferece, você né? oferece. Então, você não, tem que ter um diferencial. Você faz um café, o café da obra é café, o café com leite, 2 pães, um pão francês, um pão doce e uma fruta de manhã. Essa é a regra de uma obra, de uma construção Isso é pelo civil, sindicato, do né? sindicato Tá. mesmo, tá? Só que você tem que colocar naquele pão que é doce, tem que colocar um pão doce, colocar um pedaço de bolo, tá? Você tem que diversificar as Uhum. coisas. A fruta, não é tudo isso só mandar, tem uma fruta que só é uma variável, não vou falar qual a fruta, mas tem que colocar uma fruta diferente, impor, sabe? Dar Uhum. algo mais pro pessoal, porque o pessoal também quer. É igual a nós, a gente não cansa de tomar todo dia a Coca-Cola, né? Tem que mudar um pouquinho. Então, assim, como começou, foi assim, foi 15 café, pleiteei, a gente durou quase um mês, se não me engano. Aí o cara falou assim, ó, se o café é bom, gostei, sempre tá quentinho, eu vou te precisar uma outra construtora. Tô, vai lá e fala com esse cara. E foi assim que eu peguei mais 100 cafés. Então, de 15 lá para 100, meu, foi uma visão enorme. Você chega a ter um valor muito grande. Uhum. Aí você fala assim, mas é começar. É. Aí colocamos todos os filhos para trabalhar, como a Angela falou. Ela falou assim, meu, agora mudou a conversa, não é mais 15 cafés, né? Então vai mudar muito, mudou muito. E tem começo e o Aí não era só uma renda extra, né? A É, coisa começou a ficar não. Porque séria. aí passou para um número mais expressivo. Sim, E aí sim. demanda tudo, né? Mais mão de obra. Então, mudou, de Mudou. 15 para 100, E é aí a bem gente começou a expressivo. pesquisar, na verdade, né? Porque tinha muita Uhum. coisa que a gente não sabia. Então a gente foi atrás de sindicato. Sim. Ele começou a fazer aquela coisa mesmo do tete a tete, de visitar as obras e ver o que na verdade, os funcionários precisavam, né? Uhum. Qual era a necessidade mesmo deles. Foi aí que ele começou falando, não, olha, eles enjoam de comer a mesma fruta todo dia, então vamos diferenciar. Ah, olha, vamos colocar um frios diferente. Então, ele foi fazer essa pesquisa, né? Pesquisa ali de campo mesmo, para Sim. saber qual era a necessidade deles, né? Uhum. A gente brinca que assim. O Helder, ele é muito bom nisso, de ir atrás das coisas, de pesquisar. Ele só não é muito bom para fazer compra, porque ele gasta muito.
Ele gasta muito, então ele não é muito bom para fazer compra e para administrar. Então a gente divide isso, né? Então assim, e é legal isso, você saber no que você é melhor, né? É, Porque eu falo para ele, não, administrar você não deixa que eu administro, você vai atrás. Então assim, eu acho que isso é muito legal. O uhum, casal se conhecer e saber, olha, você faz até aqui, tá bom. Então eu sei que aqui eu tenho que parar, né? uhum. Porque senão vira bagunça e vira guerra. E é importante se perceber quanto casal, onde cada um, onde que eu posso tirar, extrair o melhor de cada um, Sim. né? E eu sei que, ele vai fazer com excelência aquela pesquisa de campo, entender Uhum. o que cada um ali gostaria de consumir, e trabalha mais feliz, mais satisfeito, né? O que que eu posso trazer de melhor para essas pessoas que estão ali naquele trabalho? Como que eu sirvo esse café? E é interessante fazer essa pesquisa de campo. Você é melhor nisso, então, eu faço isso aqui, É, Alexandra, eu sou melhor no administrativo, então eu fico com o administrativo. É muito importante o casal se perceber também sim, dessa forma, até para que o negócio cresça mais estruturado, né? Isso é, também faz parte, sim, que com certeza. são coisas que muitas vezes a gente não dá tanta importância, não se percebe, mas é importantíssimo para o negócio Sim. fluir. E a Que gente que é mulher legal. falar, né, Cláudia? A gente gosta É, muito de mandar, de dominar. Então é difícil quando você fala, não, tudo bem, aqui você vai, porque uhum, eu sei que aqui não é minha praia, né? Então eu dou uma isso. segurada. Porque a gente tem mania mesmo, né? Mulher quer, né? Ah, não, eu sei, vamos lá, então, É, mas. Não, é mas aí tem importante. que dar uma segurada, né? Tem que É, dar uma segurada e falar, não, aqui você legal. é bom, vai lá. Aham, isso mesmo. A gente costuma falar que o casal, como sócios, é como se fosse um outro sócio qualquer. Quando você vai ter um sócio fora do casal, você vai ver o que que o sócio é bom, o que que o outro sócio é bom e vamos juntar forças aqui. Se você é bom em finanças, no meu caso, eu sou da área financeira, e você pegar outra pessoa que é bom em finanças, você vai pegar dois financeiros e a empresa não vai fluir, porque vai ficar um monte de departamentos ali na empresa, que também precisa de pessoas boas. Então você tem que pegar uma pessoa para sócio que tenha outras habilidades que não seja a sua. Né? E quando a gente empreende casal, é mais ou menos a mesma coisa. Na empresa funciona dessa forma também. Fica até de dica aí para os empreendedores que estão assistindo a gente, que um pode atravessar. Porque o pessoal fala, por que que dá certo vocês dois? Porque a Cláudia chega lá na empresa, ela já sabe o que ela tem que fazer. Eu chego na empresa, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso ficar perguntando para ela se ela já fez, ela não perguntar para mim. Que tem até o ditado que diz que cachorro de dois donos morre de fome, né? Porque um pensa que o outro já alimentou e o outro fica contando com o outro e o cachorro acaba morrendo de fome. Então, acho que cada um tem que ter a sua função mesmo dentro da empresa, né? Mais ou menos isso, né? Por isso que É. acaba dando Não, é certo, isso né? mesmo, né? E aí as coisas tendem a funcionar melhor, tanto para a empresa quanto para o casal. E é isso, a gente se perceber, que muitas vezes na correria, no dia a dia, a gente nem se percebe. E ter esse lugar de divisão e de escuta, né? Sim. Porque a gente também precisa se escutar um ao outro. E muitas vezes, quanto casal, a gente é meio reativo. É. Acho que é por causa da intimidade já, Exato, né? é natural, né? Então a gente aí na reação. A É. gente vai saber, né, o que que o outro tá pensando, né? Vai. É uma pessoa que ele tá pensando. E assim também é muito importante, porque você chega e fala assim, meu, não, você tá errado, cara. Vai por outra linha que eu sei que você pode fazer ali. O que aconteceu com a gente? Quando a gente começamos a apertar mesmo, começamos a ganhar mesmo, eu falei assim, ó, a sua função é isso aqui, cara. Você não vai meter a mão na minha cozinha, você vai entrar só aqui, você vai só carregar, você só vai só dirigir os ônibus, desculpa, dirigir as Fiorino. E aí começamos assim. Então eu sabia que o meu limite era o quê? Operacional, né? Queria fazer atrás de obra, fazer isso aqui. E ela fala assim, meu, o que que tá faltando? Ó, faltou isso, corre lá. Então, você tá onde? Faz isso aqui, eu preciso disso aqui e tal. Tem tal obra, tá precisando de tal lugar. Vai estar fazendo isso aí. Então, ela era todo do administrativo, ou era tudo operacional. E chega no final do dia e fala assim, meu, foi bom para nós? Foi. Se não foi bom, você vai ter que consertar alguma coisa. É, No começo é difícil, né? No começo é Muito, muito muito. difícil. Você saber e você entender isso, essa divisão. Porque às uhum. vezes eu queria muito matar ele durante o dia.
E aí você conseguir Sim. dividir isso, né? A empresa é a empresa e o seu casamento é o seu casamento, né? Então, assim, às vezes eu queria matar ele, chegava em casa, eu respirava, falava, bom, agora eu vou fazer a sua janta. Não com chumbinho, né? Então, assim, mas no começo foi muito difícil, né? Porque pra gente foi tudo muito novo e foi tudo muito no susto, né? Então não Uhum. foi assim, nada, vamos montar uma empresa. É. Não, não Uhum. foi. Então ele teve uma ideia, eu falei, ah, legal, um dinheirinho extra, né? Tá bom, vamos fazer. E aí do nada, o negócio foi crescendo, foi crescendo. Eu falei, meu Deus, a gente não tem mais espaço, e agora o que que a gente vai fazer? Falei, bom, então pera lá, você inventou a história, então vamos fazer certo agora. Isso Então mesmo. vamos fazer direito. E aí a gente foi crescendo, mas no começo foi muito difícil. Foi difícil, e na verdade no final, quando a gente teve que fechar a empresa, também foi difícil, Uhum. né? Porque aí, na verdade, as nossas ideias meio que não batiam, e eu falei, não, vamos sentar, vamos conversar Uhum. e vamos decidir mesmo o que que a gente vai fazer, o que que é melhor. Recalcular a rota, né? Diante do Exatamente. grande desafio que vocês tiveram que enfrentar. Uhum. E ainda mais assim, que foi no período da pandemia também, pandemia. né? Então não era só o desafio do que a gente decide aqui quanto empresa, mas a gente estava vivendo um momento muito difícil, todo Sim, mundo. Então, eram várias coisas ali para se analisar. Como é que a gente segue por aqui? Né? Era o ganha-pão de vocês, passou a ser o ganha-pão de vocês, e aí conta pra gente também um pouco de como que foi isso, assim, na pandemia, que aí foi onde eu acho que vocês tiveram aí o maior desafio. foi. Porque, na verdade, eu acho que o que foi mais difícil foi você juntar todo o problema financeiro com um problema emocional que a gente estava vivendo, né? Então, assim, a gente tinha uma família, então veio toda aquela preocupação com a família. Minha mãe era uma senhora muito doente, então toda aquela preocupação, aquela tensão, né, em questão da pandemia, em questão de tomar cuidado. Ai, olha, a contaminação, olha, ninguém pode pegar Covid. Então, assim, foi muito tenso, foi um período bem tenso mesmo, bem difícil. A gente tinha um carro-chefe da nossa empresa que era 60, quase 70% do lucro da nossa empresa. E a gente tinha contratos, tudo certinho, né? Tudo ali Uhum. como manda a lei. E um dia ele me ligou e falou assim: Alexandra, amanhã você não precisa entregar mais alimentação, tá? Eu falei, tá, tudo bem, porque a gente tinha um contrato que previa uma cláusula de 30 dias de antecedência para quebra de contrato. Uhum. E aí ele me ligou e falou assim: olha, amanhã você não precisa mais fornecer. Eu falei, tá bom, mas, né, tem algum problema? Vocês não vão trabalhar amanhã? Não, não precisa fornecer mais. Eu falei, como assim? Aí ele não precisa, a gente tá. Vamos fechar a empresa, a gente tá. E aí você fica sem chão, Uhum. né? Você fica sem chão. Eu falo, meu Deus, e agora? Porque você tem pessoas que dependem de você. Na época a gente tinha quantos funcionários? 12, amor? Mais ou menos 12, né? Uns 12 Contando com os funcionários. filhos, né? Sem os filhos. Então, a gente que tinha acho que uns 12 funcionários. Então, eram pessoas que dependiam da gente, Sim. né? Era a nossa vida, porque era nosso dinheiro, Uhum. né? E aí eu falei, e agora? Aí, o Helder, ele sempre foi muito assim, eu acho que eu sou meia pé no chão demais, sabe? Eu não gosto muito de arriscar. E ele já não, ele já é mais, não, vamos tentar isso, aquilo. Não, ó, vamos tentar, a gente tem ainda algumas empresas, vamos continuar. Falei, tá bom, então vamos. E aí começamos, aí vendemos carro, aí vendemos terreno, e aí você começa a se desfazer dos seus bens, né? Aí chegou uma hora, eu falei, não dá. Aí eu chamei ele e falei, olha, tá aluguel atrasado, porque a gente sempre priorizou os funcionários, né? Sim. E aí, aluguel tá atrasado, conta de água, conta de luz, tá tudo atrasado, fornecedor tá virando uma bola de neve, não dá. Então a gente vai ter que fechar, né? É o que eu falo, às vezes um passo para trás, né? Para você respirar e E continuar. continuar. E aí foi difícil, mas aí a gente fechou. A gente fechou, ainda estamos pagando dívida até hoje, Uhum. né? Porque não tinha mais aonde a gente tirar dinheiro. Então é difícil, é complicado. Mas a gente parou, a gente ficou. Aí depois, e é engraçado que tudo acontece junto, né?
Aí a gente fechou a empresa, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, Nossa. Tudo de tudo, uma vez. tudo de uma vez, tudo de uma vez. Então a gente ficou, acho que uns 3 anos, a gente tentando Se reestruturar. se reestruturar, respirar, pegar um fôlego para começar de novo. Aí ele começou a trabalhar com táxi. É. E quando veio a pandemia, vocês tinham quanto tempo de empresa? 8 anos. Vocês tinham 8 anos, porque já estava bem estruturado, com Já, funcionários, já já. estava... A gente já tinha o alvará, né, da prefeitura para trabalhar. A gente estava já Isso é uma bem. coisa que você vai cativando, né? Você vai subir numa escada. E quando chega a prefeitura, é a parte mais, o ápice da sua empresa, porque ela chega, ela fala, tem que fazer isso, aquilo, aqui. Ah, mas já tem, porque é uma cozinha, Uhum. tal. Porque eu tinha espelhado em outras, como falo, você vai sem querer em outras cozinhas, olha como é que faz, e para você ter uma noção do que vai ser a sua. Uhum. Eu e a Alexandre aprendemos muito com a vida, né? E aí deu para nós saber que era assim que tinha que fazer. A empresa estava bem estruturada, a gente tinha uma consultora que regularizava toda a documentação, tudo que era necessário. Então a gente tinha assim, foram 8 anos, na verdade, crescendo, né? E então a gente tinha uma empresa já estruturada, então foi mais difícil. Eu acho que se tivesse sido no começo, ai, a gente ainda tá aqui, né? Mas foi difícil, acho que por causa disso, porque a gente já tava, né? A probabilidade disso acontecer era muito pequena, né? A gente tinha crescido muito, então Uhum. a gente tinha de verdade uma estrutura preparada para atender tudo isso, né? Então Tá. foi difícil por causa disso, E aí mas vem a pandemia, o Elder decidiu, te convenceu a tentar manter. E aí vocês perderam é, alguns bens, mas vocês precisaram fazer alguma reestruturação. Vocês não conseguiram manter os 12 funcionários, depois vocês perderam um não, contrato aí de 70%. Então, não. naquele momento, mesmo mantendo, vocês já tiveram que reestruturar. Como que foi? Sim, aí a Foi gente, foi numa quinta-feira, eles ligam pra gente, né? Aham. Só que a gente não é assim, ele falou assim, tô fechando a empresa, tá falência. Só que nós procuramos o advogado, que eu falei assim, meu, eu tô em falência. Você vai querer o que eles te der. Então a gente não tinha, tipo assim, o dinheiro que eu precisava, eles não me pagaram, porque eles já me deviam 3 meses. E eu confiava Já neles, estavam devendo. entendeu? Entendi. Quando eu fui conversar com eles, uma semana antes, 15 dias antes, eles falaram assim pra mim, não, a gente vai pagar pra você um mês, só até pra arrumar você direitinho, mas depois a gente vai consertar daqui mais uns 20 dias, a gente conserta você direitinho. Eu falei, tá bom. Na confiança, porque tava casa na praia, Uhum. já tinha casa na praia, um monte de coisa, apartamento, um monte de coisa. Aí deu uma consideração. Quando ele falou, fechamos, eu falei, o dinheiro que ficou pra trás? Porque a gente pegava pão, pegava frios, café. O café, o frios a gente comprava à vista, mas o pão era também à vista. Só que o cara confiava na gente, Uhum. Aham. entendeu? E tudo quando chega nesse ápice, a gente fala assim, meu, o que que eu vou fazer? Ela fala assim, eu falo assim, é um medo que eu acho que todo empreendedor tem. Quando eles atrasaram o primeiro mês, eu falei, meu Deus, né? A gente tinha um contrato. Aham. Falei, e agora? O que que eu faço? Eu paro o fornecimento ou eu continuo e confio? Então, eu acho que isso é um medo que o empreendedor tem, né? De chegar e falar, não. Talvez hoje, pensando, se no primeiro mês eu já tivesse falado, não, não dá para continuar, talvez a gente não tivesse ficado com um rombo de 100 mil reais, Uhum. né? Que a gente talvez tivesse conseguido se reestruturar de uma outra forma, mas eu acho que na época veio esse medo, mas, meu, é 70%. Como que a gente vai simplesmente cancelar isso e a gente vai fazer o quê? Né? Então a gente ficou um mês, não, ó, a gente vai te acertar, e eles acertaram um pouquinho. Uhum. Olha, não, espera que a gente tá com problema, a gente vai pagar, fica tranquila, né? E a gente foi, e nisso juntou aí quase 4 meses. Porque eles já estavam com problemas lá financeiro, né? Sim, E se no sim. primeiro estruturando. mês ele tivesse também falado, olha, a gente já tá com problema aqui e tal, então Vamos diminuir, ou vamos, né? vamos reduzir, ou algo nesse sentido, Sim. mas eu entendo o que você fala, porque assim,
era muito. Representava uma parte significativa da receita de vocês. Então, aí você chegar e falar assim: olha, então vamos parar. O seu medo também naquele momento era assim: ele vai quebrar contrato comigo, vai contratar outra empresa, Uhum. porque eu acho que nem passou pela sua cabeça que de repente a empresa não Não. estivesse bem financeiramente, né? Porque a gente não sabe, né? O que a Não, empresa está não tem Não, não como tem. saber. que tá quebrada, quebrando ou tá A não ser que eles tivessem te dito, né? Mas Sim. caso contrário, Não. não. Isso já estava dentro da pandemia. Não, tava antes Foi da um pandemia. pouquinho antes da Foi antes da pandemia. pandemia. Foi, é. Foi A antes. gente resolveu fechar, a gente fechou na pandemia, porque aí Não dá? aí não dava mais, né? Mas Aham. foram, acho que uns 2 meses antes da pandemia. E aí, com a chegada da pandemia também, diminuiu, acredito eu, que os Sim, outros muito. clientes também devem ter diminuído, É, né? A diminuíram. quantidade de pedidos, porque teve aquela fecha tudo, ninguém vai presencial, então parou tudo, né? De É, certa forma. E aí as pessoas não deixam de se alimentar, mas aí elas iam se alimentar na casa delas, e sim, não no trabalho ali físico, né? sim. Então acredito que isso também teve aí acabou afetando vocês Com diretamente. certeza, com certeza. E aí começou a diminuir, porque pra gente eu sempre falo que quando a gente trabalhava com obra, a gente trabalha com centavos, né? Uhum. Então, 1, 2, 3, 4 cafés que diminui aqui, diminui ali, então acaba diminuindo bastante, né? Uhum. E aí a gente começou a ter que dispensar funcionário, né? E aí os filhos já, olha, agora vocês vão ter que trabalhar pelo amor mesmo, pelo sustento de vocês, porque não tem salário. E aí a gente tentou alguns meses ainda, né? Mas aí chega uma hora que não dá, né? E aí começa a sacrificar demais Sim, todas as pontas, todas as partes, né? Até o ponto de vocês terem que começar a se desfazer de bens. Então, aí você fala, até que ponto? Né? exatamente. Então, ou a gente para e dá alguns passos para trás e Uhum. vamos se reestruturar, se reorganizar. Como é que a gente começa de novo? Por onde? Na verdade, o Helder não queria, né? Ele, não, vamos continuar tentando. Aí eu falei, não, olha, vamos parar, vamos conversar. A gente tá se sacrificando, a gente tá sacrificando nossos filhos, né? Funcionário, que aí você acaba atrasando 1 dia, 2 dias. Então, você tá mexendo, na verdade, não é só, eu falei pra ele, não é só eu e você, né? É toda uma estrutura que tem nisso. Então, a gente tem que ver até que ponto vale a pena, né? Só para falar, ah, não, a gente ainda tem uma empresa, É. né? A gente tem uma empresa. Só por isso? Só para falar que a gente tem uma empresa, mas e aí? Aí a gente está devendo para todo mundo, a gente está quebrado, a gente não consegue, né, andar, e aí? Aí a gente decidiu fechar. Mas isso foi passado, né? É. Vamos falar do agora. O passado passou, como fala, né? É Que isso. é futuro. É que faz parte da É. nossa história. Da A gente passou, da história. né? E também faz parte para o crescimento, Sim, né? aprendizado. Aprendizado, porque é diante dessas dificuldades que a gente também aprende muito. Passar, a gente não quer passar, Não. mas faz parte. Às vezes a gente precisa, por algum motivo, né, Uhum. passar por algumas coisas que também faz a gente crescer e como profissional, como ser humano, o que que eu aprendo disso, o que que eu tiro disso, né? E como que eu sigo? Como que eu pego força e sigo? É, Então é aí que vem o próximo passo, né? Porque vocês É, seguiram, né? E sim. como que foi isso? a gente segue assim, depois disso aí, a gente monta um pessoal vai fazer feijoada. Só de sábado. E eu tava trabalhando de motoboy e tal, de novo. Porque Uhum, onde vira o dinheiro rápido, né? Aham. Aí a gente monta tipo assim, fazer um delivery de feijoada de sábado. Foi bom, porque a gente começa é tudo de pouquinho, né? Mas tem que aprender e tal. E aí deixava com ela, né? Eu fazia parte de entrega e ela fazia parte de tudo. Ela fazia parte de De internet, cozinhar mesmo, né? cozinhar tudo. E foi bom pra gente. É até bom até hoje, porque às vezes nós paramos um tempo atrás agora, porque a gente não temos. A feijoada tinha que ter que ter No também calor, o na calor, verdade, né? aham, O tempo mais quente, mas não, quente, a feijoada não gente não vende. consegue vender muito, né? sim. Então aí a gente dá uma.
uma Uma parada, pausa. e aí quando tá um tempinho mais ameno, ou tá mais friozinho, aí Aí as a vendas gente faz, aí aumentam, as né? vendas Porque aí aumentam, tem mais é. procura. Sim, então eu acho que tudo isso, para o empreendedor, todo mundo acha que é fácil, né? Mas tudo isso você tem que pensar, porque senão você perde dinheiro, Exato. Sim. né? E normalmente a gente aprende errando. É. A gente aprende errando. O dia que eu fiz feijoada e tive que congelar, né, para a gente mesmo consumir depois, Uhum. feijoada para 50 pessoas, eu falei, eu nunca mais faço feijoada no calor. Aí fica o aprendizado, né? Tá vendo? Exatamente. E aí a gente já por causa do peso, né? Aham. Falei, a gente precisa começar a se alimentar melhor, né? Ah, uma feijoada é bom, mas a gente precisa começar a se alimentar melhor. E aí eu gosto muito de cozinhar. Eu Uhum. gosto de cozinhar. Eu falo em casa que cozinhar para mim é um ato de amor, né? Então eu comecei a cozinhar para mim, para ele, fazer as marmitinhas fitness. E aí uma amiga falou assim: "Ah, faz para mim". Eu falei: "Ah, tá, faço". Aí comecei a fazer para ela. Aí ela falou: "Nossa, é tão bom, por que que você não faz para vender?". Aí eu falei: eu acho que pode ser". Eu não vendi. Aí eu comecei a fazer. E aí ele sempre, né, começou a divulgar, começou a falar e faz. Ele gosta muito dessa coisa de boca a boca, né? E aí começou a falar, começou a divulgar. E aí nesse meio tempo ele pegou o táxi. E aí no táxi ele começava a falar para os clientes: "Olha, minha mulher faz marmitinha fitness". E aí começou a falar e começou a vender. Aí eu falei: "Ah, legal". E aí a gente começou de novo. E aí começamos a vender. E aí eu fui acrescentando, ele falava, nossa, por que que você não faz um suco? Eu, verdade, acho que eu vou fazer um suco, então. E aí a gente começava a oferecer o suco, o lanche, e aí começou a aparecer, ai, vocês cozinham tão bem, será que você não pode fazer a festa do meu noivado? Ah, tá bom, então a gente faz. Ah, o que que você pode oferecer? E aí a gente começou, aí fazia estrogonofe, churrasco, feijoada, para eventos mesmo. Então hoje a gente faz, a gente ainda estamos, né? Começando assim, é o começo, né? Começando a se Ah, reinventar tá. de novo, né? Mas aí agora a gente faz eventos, vende as nossas alimentações saudáveis, né? Participa de feira. Então, e é isso, e começando de novo, né? Que bacana, porque é de fato se reinventar, né? Sim, E aí em tudo vai vendo uma oportunidade. Você vê, tá migrando já para um outro nicho, mas sim. dentro daquilo que você sabe que faz bem, faz com qualidade, já conhece, né? Uhum. Então não saiu do ramo alimentício, Não. mas para uma outra vertente. É porque o ramo de alimentação tem várias vertentes, né? É, Se você olhar para, como você fala, vertentes, né? Olha, se você olhar com carinho, que a gente quer, quero fazer isso, mas espera aí, é o que é suficiente? É, mas tem um bracinho, sempre um bracinho que você não, se você não for persistente, chegar, olhar com carinho, sabe? Tem um jeitinho tudo especial, porque, meu, tem para todo mundo, tem. não precisa pisar em ninguém. Você chega lá onde você chegar, as coisas estão ali para você. O que é seu, ninguém tira, como fala. O que é seu, Deus não vai tirar. Então você tem que chegar junto e tem que ter fé. Isso Fé, mesmo. vontade mesmo, não ter, ai meu Deus, Deus tá lá, Deus já te deu para você aquilo que é seu, só falta você abrir o pacote e desfrutar dele. E fazer a sua parte, Fazer a né? Fazer a sua sua parte, parte, fazer a sua parte. exatamente. E Fazer a sua que parte. legal, Já gente. teve, assim, tem época que é muito difícil, né? Sim. Tem época que você fala, meu Deus, e agora? De onde eu vou tirar dinheiro para comprar a matéria-prima? Né? Então é complicado, é difícil. Empreender, eu falo que é uma coisa meio de louco, né? Porque é uma coisa que tem no sangue que você não consegue explicar. Porque você faz tanto sacrifício, a gente hoje, né? A gente olhando para trás e vendo tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, depois o desgaste total que foi quando a gente teve que fechar, e agora a gente começando de novo, a gente fala, a gente é meio louco, né? Deve faltar um parafuso. Porque é aquilo, mas foi o que você falou, Cláudia, é experiência. Porque a gente aprendeu muita coisa quando a gente tinha empresa que hoje, por exemplo, a gente não faz mais.
né? Então, é exatamente isso. Então, hoje, eu falo, a gente está, assim, se reestruturando, mas eu tenho certeza que vai ser muito diferente do que foi e com uma experiência diferente, né? Quer dizer, a gente não vai errar de novo do que a gente já errou, né? Então, às vezes você acha que você está perdendo, mas na verdade você está Tá ganhando. ganhando, né? Você está ganhando. É isso mesmo, ter esse olhar, né? Assim, o que que eu extraio de bom mesmo de uma situação ruim? Uhum. Eu vivi algo ruim, mas o que que eu posso tirar de bom disso aqui? E aí o que fica é a experiência, é o aprendizado, porque para esse novo negócio que a gente pode caracterizar como um novo negócio, eu tenho certeza que tem coisas que vocês vão fazer de forma Com diferente. certeza. Olha, isso, dessa forma aqui, a gente já sabe que não vai dar Não dá certo. certo. Já falhamos nisso, já de repente, tomamos calote dessa forma, então vamos seguir por esse caminho. Então é isso, né? O que fica é o aprendizado, é a experiência, e tudo é válido, Sim, né? Tudo, tudo tudo é é experiência. tudo é experiência. E no empreender, algumas coisas acontecem, mas estão fora do nosso controle, né? Por exemplo, vocês terem um cliente que representava 70% da renda de vocês, é algo que aconteceu, vocês não iam negar o cliente, tá fora do Sim. controle, mas é um risco isso. Eu digo isso porque recentemente a gente adquiriu uma outra empresa, no fim do ano passado a gente adquiriu uma empresa que a empresa estava fechando por causa disso. Ele tinha 7 clientes, mas um dos clientes dele representava 60% do faturamento, e os outros 6 clientes faturava 30 e poucos por cento. Como esse cliente único rescindiu o contrato com ele, com os outros 6 clientes ele não ia conseguir manter a empresa, os funcionários, o aluguel, ele teve que vender a empresa, a gente acabou adquirindo a empresa, mas foi um risco que ele correu também. Por quê? Se ele não tem esse cliente, se esse cliente representasse uma porcentagem menor do faturamento dele, o cliente ia sair e a vida que segue ele ia tocar a empresa, né? Então isso fica de dica também para os empreendedores, para não Sim. tentar colocar quando fala para não colocar Toda a os ovos na credibilidade mesma numa cesta, cesta né? só. É, E sempre vai. Você tem o carro-chefe que é de 70%, tenta fazer mais, ter 70% picadinho. Isso, Porque o picadinho que dá dinheiro para você não é é isso, o montante. é O isso mesmo. montante te garante alguma coisa, mas os picadinhos te faz você ficar em pé. É Isso é uma exatamente grande isso. ilusão que a gente tem, né? É. Porque quando a gente pegou essa empresa, que ele falou, ó, vocês vão fornecer para todas as obras da gente em São Paulo. Aí a gente falou, meu Deus. Será que dá? Eu falei, e É, agora? mas foi assim, um boom bem muito grande, porque a gente foi assim uma coisa de louco. Porque de um dia pra noite. É assim, foi de uma sexta-feira, falou com ela, fechou o negócio com ela. Eu sei, segunda-feira eu tenho que estar com todos os cafés na minha empresa. Então aumentou todas as garrafas, aumentou. Nós tínhamos garrafas, muitas garrafas. Aumentou mais, exemplo, aumentou de. Nós tínhamos 200 garrafas, aumentou para 400 garrafas. Nossa. Então tive que chegar no mercado. Foi um Tiveram que fazer investimento também, investimento alto, sim, investimento alto. sim. Mas tudo vale a pena, porque, como eu falo, valeu a pena, Por valeu a um pena. tempo valeu, sim, com Valeu? certeza. Mas você tem que ter certeza que você não pode parar só naquele negócio. E você tem que. Como eu falo, quem é operacional, tem que ser operacional. Igual você falou. Eu comprei uma empresa que estava fechando. Só que a Cláudia deixou. A Cláudia falou que podia. Não, que a gente fala assim, quando é marido e mulher, são sócios, é bom porque os sócios dormem junto, na cama, briga junto. Então dava de fazer um monte de coisa na cama, entendeu? A gente sentou e conversou sobre a Nós compra da acabamos- empresa. Verbalmente ela falou que concordava, mas eu vi que ela era muito concordante. Mas eu falei, já que ela falou que sim, Que sim, eu não não entro na cara. É porque eu sempre fico pensando nos riscos. E o risco a gente tem que se arriscar, né? Sim. Senão também não cresce, senão, enfim, a gente tem que se arriscar. E foi Mas, bem tranquilo, né? mas a gente pensa nos riscos. Então, eu fico também nessa questão, Alexandra, que você trouxe, né, da segurança. Sim. Às vezes a gente precisa sair um pouco, assim, da zona de Da conforto. zona de conforto, Precisa. E quando a gente sai da zona de conforto é quando a gente cresce. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando crescimento mesmo profissional, quanto pessoa, enfim, quanto empresário, né?
Então, é importante a gente sair da zona de conforto, a gente se mexer, né? E faz parte do nosso processo. Mas precisa também estar pé no chão, né? E o quanto a gente está pé no chão para as coisas. Então, tem que ser analisado, Sim. né? E tudo tem um reflexo, né? O quanto mais eu vou ter que me dedicar para aquilo, o quanto Uhum. mais eu vou ter que botar a mão na massa, e não é não querer trabalhar, mas o quanto exige da minha saúde física, da minha saúde mental. Então, é uma série de coisas, né? Que quando É, você muitas vezes trabalha CLT, você não tem coisa que você não precisa se preocupar. é verdade. E a vida do empreendedor, do empresário, não é. Ele tem que se preocupar com o todo. Com tudo. E a Cláudia tem uma coisa que é a intuição, né? E ela é muito forte na intuição dela. E quando foi aparecer essa empresa para comprar, ela ficou lá, ah, será? Tá, vamos, né? Mas eu vi que, tipo, ela falou um vamos, mas ela não querendo ir. E a gente comprou essa empresa, isso a gente começou a negociar em outubro e fechamos em novembro. Em novembro, quando a gente fechou esse contrato, apareceu uma outra empresa pra gente comprar, muito mais tentadora do que essa que a gente tinha acabado de comprar, e a gente tinha gastado o dinheiro nessa. E aí eu chamei ela de novo, falei, ó, tá aparecendo essa outra oportunidade aqui agora, o outro contrato já tá fechado, vamos pensar nesse daqui agora. Ela falou, ah, mas e agora dinheiro? Eu falei, meu, o negócio é muito bom, vamos recorrer ao banco, só que se eu não tivesse comprado a outra, né, seguindo Você a tava intuição, eu ia comprar tranquila. essa daqui muito mais tranquila. Acabamos comprando as duas empresas, mas foi assim, loucura, tá sendo ainda, né, estamos ainda... Aí eu tenho certeza que a Cláudia falou assim, tá vendo? É verdade, é. Ela pode ter verbalizado, né? Porque essa primeira, bem menor, mas ela nos deu, nossa, o Muito triplo de trabalho. trabalho. Mas aí a gente também parou para analisar assim: se não tivesse entrado nesse primeiro negócio, algumas coisas a gente nem teria visão para esse segundo, sabe? Uhum. Então faz parte do processo. Foi sofrido? Foi, gente. Só a gente que viveu é que sabe, assim, quantas horas de trabalho, noites mal Quantos fins de dormidas, semana? quantos finais de semana, feriado, e foi muito no final do ano. Então a gente tem o hábito de tirar alguns dias no final do ano, fecha a mesma empresa, a gente já tinha viagem marcada. Falei, se não tivesse essa viagem paga, eu desistia de ir. Então, você percebe que assim, Uhum. qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Exatamente. Então, é pesar, é medir. Ah, mas a médio e longo prazo eu posso ter um resultado bem positivo? Posso, mas o quanto isso está me custando? Então, são análises que a gente tem Sim. que, às vezes, E que isso é de cada um, né, Cláudia? De repente, o que é para mim é muito pesado, para você não é, Exato. né? É você analisar mesmo Uhum. a sua disposição para aquilo, Exatamente. né? Do que eu vou ter que desprender, né? Uhum. Quando vocês falaram dos filhos, né? Ah, a gente não tá sacrificando só nós dois, eram os filhos. Então, a minha filha também, a gente coloca lá no negócio. Então, Não tem jeito, sacrifica né? A ela empreender também. Vai pelo caminho, vai pelo caminho. Então, assim, é uma série de coisas, né, que a gente precisa fazer uma análise. E tem coisas que você vai com o emocional, e tem coisas que você tem que racionalizar. Sim. E minha filha tem uma época que ela desanimou. E aí a Cláudia tem uma visão um pouco diferente do que a minha. Homem e mulher têm visões um pouco diferentes. Sim. E ela falou, meu, acho que ela não tá tão animada por Contente. causa do que a gente tá pagando pra ela. Eu falei, meu, mas ela tá ganhando mais do que... Tá ganhando quase igual alguns funcionários nossos e tal. Ela mas você já foi pra ela e mostrou por uma outra visão? E eu falava, ó, filha, só hora é tanto. Então, quantas horas você trabalha? Porque como ela tem escola, tem as coisas, eu tenho que pagar ela por hora. E aí eu falei, eu vou pagar diferente agora. Falei, ó, filha, você tá trabalhando 5 horas por dia, 4 horas por dia, eu vou te pagar tanto por dia. Era a mesma coisa que eu tava pagando, só que eu tava fracionando por hora. Quando eu comecei a mostrar quanto ela tava ganhando por dia, já deu um outro incentivo pra ela. Falou, meu, vou querer vários dias pro escritório. Hoje ela tá 100% Porque desde você tem que casa, usar da né? psicologia também Sim, para algumas sim. coisas, né? Principalmente filho, né? E ela não tava vendo. Aí ela falava assim: se eu quiser comprar tal coisa, eu tenho que trabalhar tantas horas. Nossa, mas é muito tempo. E aí, até eu juntar esse dinheiro, eu falei: ela não tá É querendo porque eles, trabalhar. é porque eles não capturam, né, o quanto eles gastam para nós, né? Quanto eles ganham. Porque assim, você paga faculdade, você paga colégio, você paga tênis. Mas ela fala assim, tem o salário seu ainda, mas não, é muito pouco ainda. Éder, você
acha que eles vão pensar isso? Não, eu sou funcionário. Ele fala, eu trabalho pra você, eu quero ganhar igual eu ganho funcionário. Mas ele não pensa no carro que ele pega, né? Ele pega nos... Filho. Eles vão pensar isso. Às vezes ela tá lá no escritório, ela fala, vamos lá na padaria, eu falo, vamos, pega seu cartão. Ela fala, não, deixa em casa meu cartão. É sempre assim, eu falo o golpe tá aí, porque o cartão só fica em casa. Mas é bom quando você consegue empreender em família, né? É. Eu conheço muita gente que é empreendedor, mas que os filhos não querem, né? Não. Inclusive um hospital muito famoso que o dono teve que se desfazer porque os filhos não quiseram seguir aquilo, né? Então, quando você vê, e isso em criação, eu acho que é muito legal, porque hoje eu vejo uma das minhas filhas é empreendedora, né? E os outros não, eles trabalham, né? Mas uma delas é empreendedora. E a gente vê que é legal quando você deixa isso, porque mesmo os que trabalham, que são CLT, eles sabem o valor de trabalhar, né? Eu acho que quando você empreende, isso é muito nítido, né? Você aprende o valor de você trabalhar, do seu suor mesmo. Não que quem trabalha em CLT não trabalhe também, não soe, mas no empreendedor é aquilo. Se você for, você ganha. Se você não for, você não ganha. Se você correr atrás, você vai crescer. Se você não correr, você não vai. Então, eu vejo os meus filhos hoje, todos eles, graças a Deus, a gente nunca teve problema de trabalhar, de não gostar de trabalhar, de ter que acordar para trabalhar. Não, são todos muito responsáveis, gostam de trabalhar. Então, tem isso, sabe? De querer correr atrás. Então, eu acho que isso veio muito, né? Desde de pequeno já, eles aprendendo que tem que levantar cedo, tem que trabalhar para conseguir alguma coisa, né? Mesmo quando não tinha o salário, eles sabiam que tinham que trabalhar para poder conseguir alguma coisa, né? É uma semente plantada, independente do caminho que escolha seguir, mas a gente saber que direcionou de alguma forma, né, assim, para o positivo, para o bem deles, eu acho que é o nosso papel, quanto pais, quanto educadores. Então, a gente planta a semente. E aí, o futuro que eles vão escolher, são escolha deles, né? Eu falo sempre para minha filha isso, eu falo que você vai escolher para a sua vida, o que você vai escolher fazer, o que você vai escolher seguir. As escolhas são suas, eu não vou escolher por você, mas que você faça o melhor naquilo que você escolher fazer. E é importante a gente plantar essa semente, né? Assim, o que que a gente deixa, né? E como que a gente deixa? Então, é muito bom quando a gente vê que eles estão seguindo, né? Estão seguindo o caminho deles, mas de uma forma positiva para eles, para a sociedade. Enfim, é bem importante. O bate-papo tá bem legal, mas a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast. Foi incrível, eu queria saber ainda mais. Aí tinha mais perguntas pra fazer, acho que vai ter que fazer um segundo episódio, né? Todo convidado chega e fala, Todos tem a que gente fazer fala um isso, segundo né? episódio, porque a gente fica sempre com aquele gostinho de quero quero mais, mais, né? Eu queria agradecer a presença de vocês e queria pedir para deixar agora um espaço para vocês deixarem aí uma mensagem para os empreendedores que estão começando, estão passando por algum momento de dificuldade, estão pensando em desistir. É uma mensagem final que vocês possam deixar para eles. E também como que as pessoas encontram vocês, quem quiser contratar, qual é a região que vocês atendem hoje, com as marmitinhas, com os eventos. O espaço agora é para vocês. Bom, a gente queria passar isso, né? Que às vezes tem muita dificuldade, mas que eu acho que quando você senta em casal e você conversa e você pondera exatamente isso, né? Às vezes um passo para trás não é desistir, não é vergonha, né? Às vezes é melhor você dar um passo para trás, respirar, se reestruturar e começar de novo. Sim. Eu acho que isso é muito importante, principalmente aqui focado no casal, né? Saber dividir isso, né? Saber que às vezes empresa é empresa, você vai sim discordar, você vai ter opiniões diferentes, né? Mas que na sua casa é a sua casa, é o seu relacionamento, é o seu casamento, para isso não afetar, porque com certeza se não souber levar, afeta. E é assim, bem assim, eu acho que a empresa é da porta para fora, da sua casa. E dentro da sua casa, vocês são mulher, quando é casal. Quando são sócios, tem que ter tipo de uma coletividade muito grande, uma sintonia muito grande para ir para frente.
E hoje a gente faz eventos, alimentação saudável, né? A gente está aí por enquanto só com o Instagram mesmo, né? Ale.elias. Entrem lá, vejam, minhas comidas são muito boas. E a gente está sempre divulgando lá quando tem algum evento, quando tem a nossa feijoada. Vocês atendem o isso. quê? Toda São Paulo, não? Não, normalmente aqui, né? Ipirangas, Vila Mariana, Sacomã, Sacomã, Heliópolis, Heliópolis, São essa Caetano, região. São Caetano, né? ABC normalmente fica Você mais perto aqui pra com a gente. gente, Ah, Então, legal. mais essa essa região por região. aqui. Tá, Tá bom. tá ótimo, gente. Obrigado. Foi um Obrigada a prazer. vocês pela Vocês, oportunidade. oportunidade, muito obrigado mesmo. Obrigada. E queria agradecer vocês também que acompanharam até agora, né? E não deixem de seguir a gente também nas redes sociais. Sigam a Ale aí para vocês ficarem com água na boca, contratarem o serviço dela e sigam a gente também. O meu é o @soueduardo_nascimento, o da O meu Cláudia. é Cláudia Lima 07. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado.